A sociedade atual, baseada na economia da atenção, produz depressivos e fracassados. É o que afirma Byung-Chul Han em A Sociedade do Cansaço. Oi, gente, nesse quinto episódio eu vou falar sobre o livro A Sociedade do Cansaço, escrito pelo filósofo sul-coreano Byung-Chul Han. Byung-Chul Han começa o livro fazendo uma comparação da nossa sociedade atual com o que Foucault chamava de sociedade disciplinar, que era organizada em torno de instituições como hospitais, asilos, presídios, quartéis e fábricas. Era uma sociedade marcada pela disciplina, pela obediência e pela proibição. O indivíduo era constantemente submetido a regras que dizia que ele podia ou não fazer. Só que, segundo Byung-Chul Han, essa já não é mais a lógica da sociedade atual. O autor provoca que a sociedade atual é composta por academias, prédios, escritórios, bancos, aeroportos, shopping centers e laboratórios, onde os seus indivíduos não são mais os chamados sujeitos da obediência, eles são os sujeitos de desempenho. E essa ideia fica muito fácil de perceber quando a gente para refletir sobre a forma como somos incentivados a viver em sociedade hoje, no qual as redes sociais ajudam muito a reforçar isso. Existe uma cobrança de que aos 20 e poucos anos a gente já é obrigado a ter um corpo perfeito, a casa própria, um carro, um relacionamento estável, um bom emprego e de preferência uma carreira de prestígio. E se não estamos alcançando tudo isso é porque não estamos nos esforçando o suficiente. É uma lógica baseada no famoso Yes, we can, um mundo onde tudo é possível, ou melhor, nada é impossível. E é justamente esse o problema que o Byung-Chul Han aponta. Porque quando alguém diz você não pode, um ponto característico da sociedade disciplinar de Foucault, existe um limite externo. Mas quando a mensagem é você pode tudo, o limite passa a ser você mesmo. O sujeito de desempenho está constantemente tentando aumentar a própria produtividade e nesse processo acaba explorando a si mesmo. Ele é, ao mesmo tempo, opressor e oprimido. E é justamente essa exploração de si mesmo que pode levar a adoecimentos psíquicos característicos da sociedade do cansaço. Como aponta Byung-Chul Han, essa sociedade produz uma espécie de infartos psíquicos. O que está por trás da depressão e do esgotamento é justamente a pressão constante para demonstrar desempenho. Afinal, nós, sujeitos de desempenho, estamos em uma guerra contra nós mesmos, sempre tentando espremer uma versão melhor de nós mesmos. O autor traz como exemplo a síndrome de burnout, que aparece nesse contexto como uma consequência desse esgotamento. Não se trata apenas de estar cansado depois de trabalhar muito, mas de ter a própria energia sugada por uma cobrança permanente para produzir, alcançar e superar uma melhor versão de nós mesmos. Porque, se em teoria eu posso tudo, então o fracasso passa a ser interpretado como a incapacidade individual de alcançar. Outro fenômeno característico da sociedade do cansaço é justamente a necessidade de ser multitarefa. O sujeito de desempenho precisa estar sempre fazendo alguma coisa, aproveitando o tempo e muitas vezes realizando várias atividades ao mesmo tempo. A gente precisa ouvir um podcast enquanto arruma a casa, olhar o Instagram durante uma reunião, às vezes até a nossa pausa precisa ser produtiva. Por exemplo, você está no intervalo do trabalho, vai almoçar e aproveita aquele tempo para continuar um episódio de uma série. Mas naquele momento, no que você está realmente prestando atenção? É na comida? Na série? No celular? No tempo que falta para voltar ao trabalho? E é nesse ponto que o Byung-Chul Han faz uma comparação bastante interessante com a vida selvagem. Ele explica que um animal, para sobreviver, precisa dividir sua atenção entre diferentes atividades. Enquanto come, precisa estar atento ao ambiente, aos predadores, à própria prole e a outros animais ao redor. Por isso, ele não consegue focar completamente em uma única atividade. E o autor compara essa atenção ampla e dispersa com a forma como nós vivemos hoje, nesse ritmo frenético. A multitarefa e o excesso de estímulos produzem uma ampla atenção, mas rasa. A gente está atento a muita coisa ao mesmo tempo, mas profundamente conectado a quase nenhuma delas. Isso é importante porque, para o autor, muitas produções culturais da humanidade dependem justamente do contrário, de uma atenção profunda e contemplativa. A filosofia, a arte, a criação e até a capacidade de pensar criticamente precisam de tempo e concentração. Só que essa atenção profunda vai sendo substituída pelo que ele chama de hiperatenção, uma atenção dispersa, constantemente mudando de foco, buscando o próximo estímulo que acaba apenas por reproduzir a lógica já existente. Byung-Chul Han aponta que a sociedade do cansaço não é apenas o cansaço de trabalhar muito, mas sim o cansaço de estar permanentemente estimulado, tentando ser uma versão melhor de nós mesmos e mostrar para os outros como a nossa vida é um projeto de sucesso. E eu finalizo esse vídeo citando uma frase que sintetiza muito bem o período que estamos vivendo. A sociedade disciplinar produzia loucos e delinquentes. Já a sociedade do desempenho produz depressivos e fracassados. Bom, esse foi o livro do episódio de hoje. Muito obrigada a quem ficou até aqui. Me conte o que acharam nos comentários, curta, compartilhe e até a próxima.